Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro de Apocalipse. Eu quero convidar você que de repente está nos acompanhando aí e conhece outras pessoas que talvez também tenham interesse no assunto, que chame essas pessoas, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ter mais gente para a nossa caminhada juntamente conosco aí, para a gente desbravar cada vez mais esse livro maravilhoso que tem se revelado para nós, o livro do Apocalipse. Também eu quero convidar a você que, se porventura você tiver algum tipo de dúvida, algum questionamento, você coloca nos comentários as suas dúvidas ou alguma colocação, porque quem sabe, né, a gente pode pegar algumas dúvidas de diversas pessoas e gravar um vídeo em separado, né, com esse tipo de temática, com algumas pequenas dúvidas. É uma ideia aí que fica, mas claro, precisa da participação de todos vocês. Então, sem mais demoras, vamos mais a um estudo do livro de Apocalipse. Olha, eu acho que você vai concordar comigo, mas o livro do Apocalipse ele é muito bem escrito, ele realmente prende a atenção, a gente fica assim bastante curioso com toda a construção do livro. A gente percebeu que quando no capítulo 4, né, se abriu a sessão do culto no céu, a gente ficou ali impressionado com aquela visão do trono de Deus e tal, com todos aqueles elementos e aqueles significados ricos todos daquela visão de João. Depois nós chegamos no capítulo 5 e nós vimos ali o Cordeiro, o único digno de abrir um livro que apareceu, um livro que era selado por 7 selos. E aí ficamos todos curiosos, juntamente com João, de saber qual era o conteúdo que ia ser revelado a partir da quebra de cada um daqueles 7 selos, para a gente poder descobrir o que está escrito naquele livro que foi dado ao Cordeiro. E aí se quebrou, o primeiro selo foi dado uma revelação, o segundo outra revelação, e assim sucessivamente, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você estava super curioso para poder o que se ia descobrir quando ia aparecer o 7º selo, e aí ele dá uma pausa, que ele explica lá o que são os tais 144 mil. E aí então, depois que você sabe quem são os 144 mil, finalmente é rompido o 7º selo, e ele se desdobra em 7 trombetas. Aí tem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Você está super curioso, você veio de semana passada, super curioso para poder saber o que vai acontecer na 7ª trombeta, e João ele faz outro interlúdio. O primeiro interlúdio foi para poder dizer que eram os 144 mil, e agora ele vai fazer um outro interlúdio em que ele vai apresentar pra gente um anjo poderoso, e depois ele vai falar de um livrinho, e vai falar desse livrinho que foi dado ao profeta a comer. Depois ele vai falar de 2 testemunhas. Então, eu não vou ficar aqui adiantando muito o texto, né? Senão vai perder a graça. Então, vamos lá para o texto do livro de Apocalipse, capítulo 10, e vamos ver que tal anjo poderoso é esse, que livrinho. Você já pensou? Comer papel? Vamos lá, vamos entender direitinho o que é isso. Bom, o texto está em tela aí, nós vamos então fazer a leitura de todo o capítulo 10 do livro de Apocalipse, depois nós vamos retornar fazendo leituras, dando pequenas pausas, dando a interpretação e a aplicação para as nossas vidas também. Diz assim o livro de Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 1. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão e colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como um rugido de leão, e quando ele brandou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não escreva.
Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vá e pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então foi-me dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Bom, nosso texto começa nos versículos 1, 2 e 3 com a aparição desse anjo poderoso. Que anjo poderoso é esse? A gente não sabe. Parece um pouco aquele, né, que fez um grande desafio no capítulo 5 ou no capítulo 6, né, que ele faz aquele desafio para quem era digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos. Pode ser esse ou pode ser um outro também, é porque lá também fala que era um anjo poderoso ou um anjo forte, mas pode ser outro também, sem problema nenhum. Se você pensar nessa imagem aqui desse anjo em pé sobre a terra e sobre o mar, vamos lembrar, puxando pela nossa cultura geral, que existia perto dali, da Ásia Menor, uma cidade chamada Rhodes. E na cidade de Rhodes havia um colosso. O que era um colosso? Era uma grande estátua. Essa estátua era uma estátua do deus Hélio. E ela ficava bem num estreito do porto da cidade de Rhodes, de maneira que quando os navios entravam no porto, eles entravam sob as pernas de Hélio. Era uma estátua enorme, né? Você imagina, tinha aqui assim um platô de mármore, um outro platô aqui e aqui o estreito onde ficava o porto. Então, um pé de Hélio ficava aqui, o outro pé ficava aqui e o Hélio ficava enorme. Alguns vão dizer que era uma estátua que tinha os seus 45 metros, outros vão falar de 60 metros. Bom, se 45 ou se 60, você percebe aí no texto que o anjo está envolto numa nuvem, ou seja, bem maior do que a estátua de Hélio, do que o colosso, chamado Colosso de Rhodes, né? Ou seja, um anjo enviado de Deus está acima de qualquer outro falso deus. Até um anjo enviado por Deus, ele está acima, ele é bem maior do que qualquer falso deus. E por que eu estou resgatando essa imagem do Colosso de Hélio? Porque é uma das 7 maravilhas da antiguidade, então até hoje nós temos livros que falam sobre essa construção, e ela foi destruída num terremoto no ano 3 depois de Cristo. No Apocalipse nós estamos lá pelo ano 90 depois de Cristo. Então na memória coletiva das pessoas ainda existia o registro disso. Então eu fico imaginando os primeiros leitores do livro de Apocalipse que quando pensaram num anjo assim, nossa, ele é maior do que aquela estátua que ficava na cidade de Rhodes. E de fato é isso mesmo. Tem uma coisa que algumas pessoas falam: esse anjo é Jesus?
Não, esse anjo ele não é Jesus. Olha só, por mais que a descrição se pareça com Jesus, né? Fala que ele tinha, sua face era como um sol, suas pernas colunas, parece aquela visão do Jesus glorificado do capítulo 1. Jesus em nenhum momento na Bíblia ele é chamado de anjo. Eu digo assim, nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas, Jesus ele não é chamado de anjo. No Apocalipse, Jesus é Jesus mesmo. Tá? E aí você percebe que ele tem um arco-íris sobre a sua cabeça. Isso vai remeter imediatamente à lembrança do arco-íris, que foi o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E o que esse anjo tem a oferecer? Ele tem um livrinho que estava aberto em sua mão. Ou seja, esse anjo ele está portando a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. É uma alusão clara ao Evangelho. E esse Evangelho que precisa ser comunicado. É um Evangelho que precisa ser profetizado em todo mundo. Por isso que ele está com a perna tanto no mar como na terra, porque é em todos os lugares. Mas aí fica uma pergunta aqui que eu quero deixar no ar, né? Por quem que esse evangelho deve ser pregado? E aí ele está segurando esse livrinho na mão e aí ele dá um brado, como um rugido de leão, e depois que ele dá esse brado, trovões novamente são escutados ali no versículo 3, uma manifestação, lembrando sempre, né? A manifestação de Deus. Isso vai lembrar um pouquinho pra gente Amós, que vai dizer... Deixa eu catar o livro de Amós aqui para não citar errado. É Amós... Livro de Amós... Cadê Amós, gente? Amós se escondeu. Não, tá aqui. Amós 3, versículo 8, que diz o seguinte, né? Lembra exatamente a situação aqui, né? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Exatamente uma descrição aqui do que aconteceu no livro de Apocalipse, né? O anjo bramando como leão, depois 7 trovões falando. Aí dá para a gente poder entender que seria a voz de Deus, Deus falando algo, só que João estava para escrever quando ele é impedido de escrever, ele é proibido de revelar o que disseram esses 7 trovões. Diga assim, logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi a voz do céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Esse cele é tipo assim, guarda segredo, não revele o que disseram os 7 trovões. E eu acho isso bastante interessante, porque assim, o Apocalipse, ele revela os propósitos de Deus, mas ao mesmo tempo, ele guarda o mistério de Deus. Ele revela os propósitos de Deus, ao mesmo tempo que guarda os mistérios de Deus. Por isso que quando, por exemplo, você tem aquela visão ali dos mártires que clamam a Deus, eles não recebem uma resposta imediata. Não é dada assim uma resposta absolutamente clara. A gente até consegue entender mais ou menos, mas não é tão claro. Quando o 7º selo é rompido, a gente viu isso na semana passada. Semana passada, isso? Não, semana passada não. Eu já perdi um pouquinho a referência. Houve aquele 30 minutos de silêncio, aquela meia hora de silêncio no céu, né? Então, ao mesmo tempo que tem a revelação dos propósitos de Deus, a gente percebe que o Apocalipse ele guarda o mistério de Deus. Isso me faz lembrar um pouquinho o texto que Paulo escreve aos irmãos de Roma, no capítulo 11, versículo 33, em que ele vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mas apesar da gente ter essa limitação, talvez uma limitação até mais por nossa culpa, pela nossa limitação de compreender as coisas celestes, pela nossa humanidade,
apesar de então a revelação não se apresentar para nós plenamente compreendida, né, plenamente revelada, ela é suficiente. E isso a gente vai ver aqui mais para frente, seguindo a leitura do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Olha o que diz ali o versículo 5. Então, o anjo que eu tinha visto, de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que há neles, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Você percebeu aqui? O Apocalipse, vou repetir mais uma vez a frase. Ele revela os propósitos de Deus ao mesmo tempo que ele guarda os mistérios de Deus. Mas o mistério revelado, que são esses mistérios de Deus, né? Vamos botar aqui no versículo 7. Mistérios de Deus que irá cumprir conforme ele anunciou aos profetas, são suficientes. E aí é interessante a gente pensar nessa palavra mistério também, que muitas vezes é utilizada de uma maneira muito equivocada por muitos irmãos, né? Assim, quando você não compreende, você fala assim: mistério, isso é mistério. Gente, na Bíblia, toda vez que a gente vê a palavra mistério, a gente vai ver que é algo que foi revelado. Então, o mistério não é algo que fica oculto, né? A gente tem uma compreensão, as pessoas usam a palavra completamente errada. Você vê que quando você fala de mistério, quer dizer, o mistério que Deus irá cumprir conforme o quê? Anunciou os profetas. Bom, se ele anunciou os profetas, já não é um mistério, porque ele anunciou aos profetas. É claro que existe coisas muito maiores e muito mais elevadas que a gente não tomou conhecimento. Mas esses são mistérios que realmente não vão se revelar. Mas quando a gente fala de Bíblia, né, todo mistério que aparece na Bíblia é algo que foi revelado, como aqui no versículo 7 a gente consegue observar de uma maneira bastante clara, né? Então, cuidado aí com os jargões, né, que a gente muitas vezes usa na igreja, porque se é bíblico, se o mistério é bíblico, é algo revelado. Agora, se é algo para além da Bíblia, aí, meu amigo, é melhor você nem ir por esse mistério, não. Porque aí esse mistério é um mistério meio duvidoso, é um mistério muito suscetível a ser um ponto de início de uma boa heresia. De uma boa heresia, estou aqui sendo irônico, né? Porque toda heresia é muito ruim, né? Então, para você não ser nem um novo doutrinador como Balaão, ou nenhum novo Nicolaíta, ou nenhuma Jezabel, então se atém ao mistério revelado que está na Bíblia, né? E não coisas que vão para além do texto bíblico. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá e pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Bom, o texto aqui já está respondendo a pergunta que eu deixei no ar sobre quem deveria profetizar, quem deveria comunicar esse evangelho, né? O conteúdo desse livrinho. Quem tem que fazer isso é João. Sou eu, é você. Nós recebemos o Evangelho e nós temos que fazer isso com urgência. Essa comunicação é urgência. Olha o que o anjo fala: não haverá mais demora. E isso não é só pelo fato de que o retorno de Jesus é iminente, mas também pelo fato de que o Evangelho é a última oportunidade dada por Deus para se desviar dos falsos deuses e se colocar de volta para o verdadeiro Deus, que é Deus e Pai de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E Deus, Ele conta comigo e com você. Eu estou olhando para aqui porque a gente leu o texto de Amós no capítulo 3, versículo 8, e quando eu estava lendo o versículo 8, eu vi o versículo 7, e se encaixa perfeitamente com essa frase que eu acabei de dizer, né? Que Deus conta comigo e com você na execução do plano divino. Porque em Amós, capítulo 3, versículo 7, ele diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, né? E a igreja, ela tem essa atividade profética de denunciar o pecado, anunciar a salvação, anunciar o juízo de Deus até que ele venha. E olha, fica o apelo, registro do anjo: não haverá mais demora, né? Não temos mais espaço para ficar perdendo tempo. Segue o texto. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Mas ao comê-lo, e comi. Ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse texto aqui, finalzinho, né, do capítulo 10, ele vai lembrar demais a vocação de Ezequiel. Eu vou abrir aqui para vocês. Vocês vão rever isso aqui comigo. Olha aqui o capítulo de Ezequiel, capítulo 3. Olha a semelhança absurda que tem com esse texto aqui de Apocalipse. Ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca ele era doce como o mel. O processo de comunicação e realização do plano de Deus, ele vai gerar muita dificuldade para aquele que está nessa tarefa de anunciar o Evangelho. É claro, é bem gostoso receber a palavra de Deus, tem sabor de mel, mas é muito duro encarar a oposição. Por exemplo, depois que a gente vê esse texto de Ezequiel, a gente vai ver como é dura a oposição que Ezequiel vai enfrentar. Segue o texto de Ezequiel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de uma fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu lhes enviasse eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa a mais dura das pedras, mais dura do que a perdeneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Claro, a gente está aqui falando da vocação de Ezequiel, que foi pregar ao povo de Israel, e a gente percebe, né, como vários e muitos profetas, Israel não deu palavra, não deu ouvido, na verdade, às palavras do profeta da terra, né? Eles preferiam escutar falsos profetas e outros tantos que se levantavam. Então isso aconteceu com Ezequiel e é retratado também aqui no livro do Apocalipse, com o fato de que quando João comeu, era doce na boca, mas amargo no estômago.
outro aspecto que traz essa questão da doçura e do amargor do Evangelho é que assim, o Evangelho é muito fácil de assimilar. A simplicidade do Evangelho, a graça de Deus é muito fácil de entender. Contudo, o Evangelho é muito difícil de se digerir. E quando eu falo isso, eu estou falando da vivência do Evangelho, da vida cristã, de um testemunho relevante, de quando você precisa se posicionar e se opor ao sistema do mundo que aquele que se opõe, ele responde com violência, porque o mundo ele não responde de uma maneira como devem responder os cristãos, que é dar outra face. Não, ele dá um soco e depois ele dá outro soco assim que você virar a sua face, talvez com outra mão. Né? Então, o Evangelho é muito fácil de assimilar, muito fácil de compreender a graça de Cristo, mas muito difícil é se viver. Contudo, não impossível. E contudo, não deixa de ser gostoso viver o Evangelho e perceber na sua vida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque é uma paz que excede todo o entendimento. É o que é dado àqueles que seguem a Jesus. É um contentamento que está a despeito das circunstâncias. Porque não é um momento de alegria, mas é uma constância, é um contentamento. Eu acho muito interessante essa expressão que Paulo usa, né? Aprendi a viver contente. É um estado de constância, de você viver constantemente alegre pela alegria do Evangelho. Essa questão do doce e do amargo, principalmente nesse contexto aqui do Apocalipse, a gente pode entender que assim, a salvação é muito doce, mas a vivência do Evangelho poderia te levar ao martírio, como já estava acontecendo, nós já falamos aqui, quando abordamos as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia. É doce ser liberto pela verdade, mas muitas vezes o carregar a cruz e seguir a Jesus é algo amargo. Mas, assim, por fim, a gente vai ver, né? A nossa missão é muito maior e mais excelente do que a missão de Ezequiel. Porque a missão de Ezequiel foi para falar a Israel. Contudo, a nossa missão é preciso que você, de novo, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A nossa missão ela é muito, muito, muito mais ampla do que qualquer profeta de Israel. Ela é aquela missão em que Jesus disse, vá a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que seria então o objeto de qualquer profeta, como em toda a Judéia, talvez o objeto de qualquer profeta do Primeiro Testamento. Samaria, se a gente pensar num Jonas da vida, poderia ser, mas aí chega os confins da terra. E essa é a missão da igreja. Nós recebemos a palavra do Evangelho, o mistério de Cristo revelado para salvar, para libertar. E isso é muito bom, é muito bom. É mensagem doce à vida de qualquer um. Eu queria perguntar aqui, finalizar essa aula, perguntando para você, né? Mas você está disposto a cumprir essa missão que Deus te deu? Você está disposto a pegar esse Evangelho, né? Deixa eu pegar aqui uma Bíblia minha também. Você está disposto a pegar o Evangelho e anunciar a salvação de Cristo Jesus? Tomar também o seu livrinho e comunicar que em Jesus a salvação? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o capítulo 11,
Semana que vem ele vai mostrar o que os poderosos da terra fazem com aqueles que testemunham do Evangelho. O que os poderosos da terra podem fazer para aqueles que estão dando testemunho de Jesus, o que eles já estão fazendo, o que eles fizeram aos nossos irmãos, o que eles estão fazendo a muitos dos nossos irmãos hoje, o que ainda farão a muitos dos nossos irmãos que testemunham do Evangelho. Mas olha, você vai chegar no capítulo 11, que a gente vai ter semana que vem, mas eu quero te dizer uma coisa de antemão. Fica firme, foca na missão, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E a voz profética não pode ser calada, assim como as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, que Jesus, a nossa esperança, te abençoe e até o nosso encontro na semana que vem. Um abração.